caminho do conhecimento é uma estrada que percorremos com dedicação, esforço, compreensão para alcançarmos conquistas e alegrias. O Colégio da Luz, com mais de 86 anos de credibilidade e excelência em Guarabira e toda a região, oferece o que há de melhor para a educação do seu filho. Período integral, ônibus exclusivo, programa bilíngue, educação socioemocional, mentoria e monitoria no ensino médio, teatro, musicalização, balé, esportes, educação ambiental, plantão de enfermagem, plantão de psicologia e a melhor infraestrutura da região. Uma escola associada à Rede Mundial de Escolas da Unesco. Colégio da Luz Guarabira, Paraíba. Seu presente é ser luz, seu futuro é brilhar. Rádio Luz, seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação, alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao programa Rádio Luz. Agradecer a cada um de vocês, desde já, pela audiência. E hoje eu gostaria de fazer uma sugestão muito importante e necessária, pois o nosso programa Rádio Luz desse sábado irá exibir uma palestra muito importante, realizada no auditório Detinha Diogo, no Colégio da Luz, com o tema Cyberbullying. Por que falar desse assunto em família? Por isso, eu gostaria de sugerir a vocês, já que vocês estão aí ouvindo o nosso programa através das ondas da Constelação FM 92.1, gostaria de sugerir também que você pudesse assistir a esse programa através do canal do YouTube do Colégio da Luz. Vai lá, ó, e coloca Colégio da Luz Oficial ou Constelação FM 92.1. A palestra foi ministrada pelo consultor Daniel Moraes do LIVE, Laboratório Inteligência de Vida, que é um programa de educação socioemocional que já é desenvolvido lá no Colégio da Luz há mais de 5 anos. Então, com vocês, Daniel Moraes. É sempre um momento muito importante quando escola e família se encontram. E para mim também é muito importante poder fazer parte desse momento. Tem um provérbio africano que diz que é necessário uma aldeia inteira para educar uma criança. Muitas vezes a gente olha e pode pensar que é uma tarefa apenas da família, uma tarefa que é da escola, mas no final das contas é uma tarefa que compete a todo mundo. Não só a família, não só a escola, mas a igreja, a sociedade, as pessoas que estão na rua. E é importante sempre a gente poder pensar quais são esses ambientes de aprendizagem e quais são os locais que a aprendizagem pode ser mais efetiva, como a escola e a casa. Porque todos nós demoramos um tempo para aprender muitas coisas das quais nós precisamos vivenciar. Isso é um desafio que nós vivemos em primeira pessoa, nós vivemos a nossa história. Ao longo da nossa vida nós estamos construindo o nosso livro e esse livro vai colocando e somando as nossas experiências. E a gente vai falar sobre tecnologia ainda aqui hoje, vai falar sobre o cyberbullying, mas é importante a gente entender o quanto a gente foi construindo de saber ao longo do tempo e como esse saber também foi se transformando ao longo do tempo de acordo com aquilo que a gente precisava. Se nós vamos olhar para a questão do cyberbullying e conversar isso em família, a gente pode perceber que ocupa uma dimensão muito mais ampla do que apenas a gente olhar um comportamento pela internet. Para a gente falar sobre cyberbullying, a gente precisa voltar inclusive um pouco para o que você vivenciou em sala de aula, professora, para aquilo que a gente também vivenciou ao longo da nossa vida e afastando um pouco daqueles medos de eu não sei falar sobre isso, eu não sei falar sobre a tecnologia que o meu filho e a minha filha usa no celular. Quando a gente olha para os desafios de hoje, nós podemos olhar que o cyberbullying está dentro de um outro contexto também. É um contexto da falta ou do pouco diálogo, a dificuldade em dialogar com os alunos ou com os filhos. A escola ou a família podem parecer ultrapassadas pelo conhecimento que a internet traz. Não, isso aí é o seu jeito de ver, na internet eu já vi outra coisa. E isso é tanto para a professora quanto
também para as famílias que vão estar em casa. O outro são os momentos de agressividade, às vezes que podem aparecer ao longo do desenvolvimento do indivíduo, do crescimento do indivíduo, e as dificuldades também em lidar com aquilo que é diferente. Se nós olharmos aqui para esse auditório, quantas pessoas diferentes nós temos, e muitas vezes entender e acolher a diferença é um dos maiores desafios quando nós olhamos para a educação de uma forma geral. E é claro que dentro desse contexto também vai encontrar o bullying e o cyberbullying. E para a gente começar, é importante a gente distinguir aquilo que é bullying e aquilo que não é bullying. Uma violência, por não ser bullying, não quer dizer que ela seja boa a partir disso. Mas para ela se tornar um bullying, existe uma característica específica. Qual é a característica do bullying? A repetição. Esse é o primeiro princípio para a gente poder falar que algo é bullying. Duas crianças, dois adolescentes, um dia, eles podem se desentender, ser uma briga séria, e no outro dia eles estarem conversando e aquilo foi superado de alguma forma. Isso é bullying? Não, porque foi pontual. Agora, quando é um caso repetido, que toda vez que a criança chega à escola, ou o adolescente chega à escola, ele se sente perseguido por pessoas que são iguais a ele, então o bullying também ele só pode ocorrer entre estudantes. Se for uma posição hierárquica superior, já é assédio moral, já é outra posição, mas o bullying é aquela perseguição sistemática que ocorre com determinado estudante na escola. E o cyberbullying, ele já transborda o sentido da escola, ele já vai para o ambiente virtual, e é onde é mais doloroso do que o bullying, inclusive da escola. Por quê? Na internet ficam os registros. Na vida diária, na vida na rua, no chão da rua, aquilo que a gente faz vai com um pouco do vento. O vento leva algumas coisas embora, né? Na internet não. Aquilo que é escrito perpetua-se lá. Um áudio que é mandado num grupo, ele fica no grupo. Um texto que é mandado num grupo, ele fica no grupo. Por mais que a pessoa apague, ainda fica o print. Então, quando a gente olha para o cyberbullying, ele vai ter características que são ainda mais danosas para a criança, principalmente por eles não terem uma regulação emocional tão bem desenvolvida, do que o bullying que acontece na escola. Então, quais são os riscos quando a gente olha para a internet em si? O risco da internet. Ele está aliado ao acesso, né, de conteúdos impróprios, a conteúdos que são falsos, violentos, a utilizar muito a internet, que pode levar a problemas de saúde física, psicológica, nos estudos, na vida social. Recentemente nós tivemos acesso a algumas pesquisas que o uso em grande escala da internet faz com que as crianças possam aparentar possuírem alguns transtornos, como o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas isso é causado pelo alto uso da internet. A criança está tão acostumada com vários estímulos na internet, toda hora algo pulando, toda hora algo acontecendo, toda hora algo para pular, para clicar, que ela começa a ficar hiperestimulada e leva a um diagnóstico falso do TDAH. Isso já aconteceu algumas vezes, daí a necessidade de se investigar realmente, e ali a importância de ser acompanhado por uma equipe profissional para fazer esse acompanhamento da criança. Então, quando a gente olha para o uso das telas, a gente também tem que ficar atento ao excesso, ou aos crimes que a internet também pode oferecer um espaço para que eles ocorram. O aliciamento infantil, a chantagem, a pornografia, o sequestro, todos esses crimes encontram espaço também como risco ali na internet. Ou de divulgar informações pessoais, fotos, vídeos próprios, vídeos íntimos, o cyberbullying, ou então a invasão aí de hacker ou um vírus no computador da criança. Quando a gente olha para a dimensão do risco que a internet pode trazer para a criança e para o adolescente, a gente pode ter o falso senso de que é preciso limitar o acesso à internet. Isso é difícil hoje em dia. Pode ser um dos caminhos, mas a gente pode sempre se perguntar qual é o melhor caminho que a gente pode seguir nesse sentido. Por quê? Quando a gente pensa, eu vou instalar um aplicativo para saber o que o meu filho, a minha filha, o meu aluno, o que eu vou orientar para a família do meu aluno, se ele está consumindo um conteúdo que é impróprio na internet, se ele está falando coisas erradas na internet, e a gente pode trazer com isso aquela ansiedade de não saber o que fazer.
Qual é o aplicativo que eu vou instalar? O que eu vou bloquear para o meu filho não ver? E aí eu gosto de fazer uma viagem ao passado. Eu cresci numa cidade do interior também, lá no interior de São Paulo, São José do Rio Preto, e eu acredito que algumas coisas a gente pode compartilhar com Guarabira lá. Os riopretenses podem compartilhar ali com as vivências. Quem nasce em Guarabira é o quê? Guarabirense. Os riopretenses com os guarabirenses se encontrando, eu acho que a gente tinha algumas coisas em comum. Por quê? O nosso pai e a nossa mãe, quando a gente estava lá na praça, quando a gente estava na calçada, conversando com os nossos amigos, eles estavam lá ouvindo o que a gente estava falando? Não. Às vezes eles poderiam estar até de longe, prestando atenção, como que estava acontecendo, mas ele não estava ali diretamente no meu círculo de conversa, ou então chegava a mãe ou o pai de alguém um dia e falaria assim: hoje eu vim ver o que vocês estão falando, abre aí, podem conversar, eu só estou aqui vendo. Isso não acontecia. E aí quando a gente olha para o dia de hoje, a gente pode sentir a necessidade de pegar lá o WhatsApp, ver o que o filho e a filha estão conversando. Existiram momentos que alguns dos nossos amigos ou a gente foi chamado a atenção pelos pais de não é desse jeito, vem aqui, eu vi você conversando algo lá. Então também não era algo que a gente estava totalmente solto, né? Às vezes tinha a vizinha lá com olho de pombo que olhava e sabia tudo o que estava acontecendo na rua e contava para nossa mãe: teu filho fez coisa errada hoje, tua filha fez coisa errada hoje. Aí os pais iam conversar com a gente. Quando a gente fala sobre a internet, é importante a gente voltar também para essas questões básicas. Parece que a gente precisa de um aplicativo para vigiar o que o filho e a filha faz. Mas é pelo contrário, é voltar para os fundamentos daquilo que a gente aprendeu. A gente aprendeu, por exemplo, com a nossa família, daquilo que era do nosso tempo, que qualquer coisa em excesso faz mal. Até água em excesso faz mal. Então, conversar sobre o excesso não precisa ser apenas sobre o excesso na internet. Pode ser um excesso sobre qualquer coisa. Então, nós tivemos essa conversa, nós sabemos falar sobre excesso, mas nós vamos desenvolvendo mais isso ao longo do nosso encontro. Quanto ao acesso também, no mundo, as nossas famílias falavam pra gente: cuidado com o estranho, cuidado com o que você pega na rua, com qualquer informação que você leva. A gente não foi educado dessa forma, parece que a gente não sabe o que fazer. Mas da forma como nós somos educados, a questão já se resolve. Ou então, divulgar informações pessoais. Não fala tudo da sua vida na rua para os seus amigos. Não compartilhe informações suas com estranhos. Cuidado com a sua privacidade, com o seu corpo. Você é responsável pelo seu corpo. Então, qual é a forma que você está encontrando para equilibrar tudo isso? Quando nós falamos sobre o cyberbullying, nós também sabemos falar sobre o respeito, que é um pouco do qual a nossa conversa vai se guiar hoje. Porque a nossa conversa não vai ser para falar sobre aplicativo que pode instalar no celular, de formas que você vai hackear o celular do seu filho e da sua filha, de como você vai olhar para a questão de como meu filho é um agressor ou então ele é uma vítima do bullying, mas é antes de tudo sensibilizar para a educação a partir do respeito. A gente poder pensar o respeito como um pilar da educação, que foi a forma como muitos de nós somos educados. Então, quando nós pensamos o papel do conflito, o bullying ele é um conflito. Mas por que o bullying está acontecendo? Ou qualquer outra forma de conflito, uma briga na escola, ou então uma discussão na família. Por que isso acontece? Isso é uma forma de se comunicar. Nós não somos perfeitos. E o filho e a filha, o aluno ou a aluna também não vai ser perfeito, porque nós somos seres humanos. E quando nós falamos de crianças, são seres humanos que demandam educação. A Elisama Santos fala que, ela repara muito bem, que em qualquer relação entre humanos há conflito, há desagrado. Então, eu entender que nós somos mais, por exemplo, do que pais sorridentes e responsáveis, nos faz aceitar que os filhos são mais do que filhos sorridentes, gratos e obedientes. Então o filho e a filha também pode errar, porque nós erramos ao longo desse caminho. Mas vocês pensaram aqui, mandaram algumas mensagens, mas essas mensagens, elas foram aprendidas também com os erros, com os tombos que vocês levaram, com a dor que o outro causou. Isso tudo foi fazendo com que você fosse construindo a sua mensagem, a forma como você iria querer acolher o seu eu do passado. Isso te transformou enquanto pessoa. Então, quando nós olhamos para o conflito, nós podemos perceber que o conflito também nos leva a aprender conforme ele vai ocorrendo. É claro que ele não é agradável quando ele aparece,
mas ele é algo sempre que se impõe para a gente poder perceber que tanto os filhos não são perfeitos quando nós não somos perfeitos, ou nós não somos professoras e professores perfeitos da mesma forma como o aluno não vai ser. Quando nós rompemos com esse ideal de pessoa, nós podemos olhar para a pessoa como um ser humano que é passível de aprendizagem. E aí, quando nós falamos do educar para o respeito, pensar em crianças e em adolescentes que se respeitem, é importante que a gente olhe também o educar para o respeito com respeito. Porque a criança e o adolescente aprende a partir de um processo de mimética. Isso se dá naturalmente. O cérebro do adolescente ainda não está totalmente desenvolvido, muito menos o da criança. Uma criança até os 3 anos de idade, ela não desenvolveu, por exemplo, no cérebro dela, as regiões que são responsáveis pela regulação emocional. Por isso que uma criança, sem querer, realmente pode magoar outra criança sem perceber, chamando ela de feia, às vezes falando alguma coisa que possa machucar, porque ela ainda não tem a região do cérebro responsável pela regulação emocional desenvolvida, até os 3 anos de idade. É ali que se começa. Mas nós só atingimos o cérebro adulto lá aos 26 anos de idade. Até os 26 anos de idade nós somos muito movidos pelas emoções, pelos sentimentos. E tem até um motivo fisiológico lá, que são as amígdalas cerebrais, que estão impulsionando a gente a tomar atitudes impensadas. E a gente olha para a internet como ela é um ambiente muito mais amplo do que a praça da igreja, do que a praça do bairro. Na internet tudo fica à disposição. E aí a gente olha alguma atitude que nós podemos ter no momento colérico de raiva, né? A gente ali não consegue enxergar nada, um palmo à nossa frente porque eu estou com raiva. E aí eu tenho uma atitude impensada de falar sobre alguém ou com alguém na internet de uma forma que não é a forma correta. E aí olhando para o processo de mimética. Como que o pai e a mãe também se relacionam na internet? Quais são as experiências que os filhos veem a gente tendo na internet? É sempre aquele momento de estresse, mandando mensagem, de discussão também. Nós passamos aí por um momento da eleição, eu sei que a gente já passou por isso, mas foi um momento muito acalorado. Nós brigamos muito na internet com pessoas que viam o mundo de forma diferente do que a gente. E é preciso encontrar um espaço para reconciliar, inclusive com os filhos, para eles poderem perceber que o outro na internet não é meu inimigo. Que você pode ter divergências de pensamento, mas essas divergências elas não precisam se encaminhar para a violência. E é importante a gente pisar o pé no chão e entender que esse exemplo que parte da família vai ser importante para a construção do eu da criança e do adolescente. Eu falo muito sobre a importância do sentar à mesa para jantar. Como que é um hábito que nós acabamos perdendo ao longo do tempo, mas que é aquele hábito no qual a família está reunida, conversando sobre o seu dia, num dos momentos de maior prazer para o ser humano, que é a alimentação. Normalmente a gente fica até feliz depois de comer, e tem um motivo também lado fisiológico, né? O seu corpo entende que agora você está bem para a tarefa que você vai realizar. Mas a importância da gente sentar ao redor da mesa e conversar sobre um assunto, desligar a televisão, desligar o canal do YouTube. Porque muitas vezes a gente tem lá aquela briga com a criança, com o adolescente, mas você não sai da internet. Mas o que ele pode fazer fora da internet? Quais são os espaços de afirmação dessa criança e desse adolescente? Aonde que ele consegue brincar? Aonde que ela consegue brincar com os amigos, com as amigas? Conversar, paquerar, quem sabe? Tudo isso acontece na internet e só na internet porque é um ambiente que está disponível para eles. No mundo cada vez mais violento, a gente acaba perdendo o espaço da rua, e a internet agora é a rua. Então, para a gente poder pensar que os filhos saiam um pouco da internet, é preciso que eles tenham alternativas para sair da internet. E essa alternativa começa por a gente, né? Dando um exemplo, às vezes a gente abrindo um livro, lendo na frente do filho e da filha, os professores e as professoras também, né? Mostrando que existem outros caminhos que não só a internet para a gente poder pensar e elaborar o nosso próprio ser. E aí quando nós pensamos em relação às falhas, né, as falhas na educação, ou que o outro, a criança ou o adolescente pode ter para a gente, eu penso muito isso a partir da educação respeitosa. A educação respeitosa é uma vertente da educação que dialoga muito mais com a família do que com a sala de aula. Mas eu acho que é importante que a gente pode trazer isso também para a sala de aula e contribuir também para o espaço da família em como pensar esse espaço de respeito. Por quê? Mas tem um exemplo lá da educação respeitosa que eu gosto bastante,
que é o experimento mental do copo de suco. Imagina que hoje, saindo daqui, você vai encontrar os seus amigos num restaurante, as suas amigas num restaurante. A gente está todo mundo sentado à mesa do restaurante e uma pessoa vai se levantar. Quando ela se levanta, ela balança a mesa e derruba o copo de suco em cima da mesa. O que nós imaginamos dessa situação? Derrubou o copo de suco, todo mundo pega o guardanapo, joga o guardanapo, chama o garçom, você enxuga aqui por favor, melou a calça, cuidado, olha o celular, aí vai, enxuga o celular também, o seu celular tá bom, tá tudo tranquilo, não, isso aí não vai dar nem para perceber, daqui a pouquinho vai estar seco. Se tem uma pessoa idosa na nossa casa, lá o bisavô, o avô, enfim, uma pessoa mais velha em casa, tá almoçando em família, e aí vamos além, né? Não só derruba o copo, mas quebra o copo, derruba de uma forma que fica caco de vidro no chão. Aí com um idoso em casa, o que a gente faz? Não se preocupa, o copo era velho. Não, fulaninho, vai buscar um copo de suco para o seu avô. Aí a gente vai lá, recolhe tudo aquilo e joga no lixo e nem se preocupa com o copo. E quando é uma criança? Nós reagimos da mesma forma? Normalmente não. Presta atenção! Olha o que você está fazendo com esse copo. Não viu que é para colocar o copo ali? Segura firme, tá com a mão mole. Veja o caminho que normalmente a gente toma com a criança. Nós somos compreensivos com pessoas que sabem segurar um copo de suco, que deveriam saber se levantar da mesa, mas nós somos incompreensivos com crianças que estão aprendendo a levar um copo de suco. Isso vale para tudo na vida quando nós olhamos em educação respeitosa. Em educação é sempre preciso falar o óbvio. A gente não pode esperar que o filho e a filha, o aluno e a aluna vai saber o óbvio que a gente demorou algum tempo para aprender. O que vocês trouxeram aqui para a gente como aquilo que seria importante voltar ao passado e dizer, de certa forma hoje é óbvio para você isso, mas ninguém te disse. Hoje é óbvio porque você já passou por esse caminho. Daí a importância da gente repetir o óbvio, de falar, olha, não converse com estranhos, tenha respeito com o outro, não é qualquer informação sua que você fala na internet. Por que você precisava ter falado dessa forma com seu amigo na internet? Isso não é jeito que pessoas conversam, que pessoas com respeito conversam. Então, nós precisamos englobar também, dentro desse processo de aprendizagem, entender que a criança ou adolescente não sabe de tudo. É importante a gente falar sobre o básico e acolher o erro. Acolher o erro não quer dizer concordar com o erro. Isso é uma diferença bem grande. Quando eu olho para a falha e eu entendo que nós podemos falhar, quando eu acolho a falha ou acolho o erro, é poder segurar a mão do meu aluno ou do meu filho e falar, olha, o caminho que você estava indo é errado, mas vamos juntos para o caminho certo. Não existe ser humano perfeito, principalmente quando a gente fala em criança. Existe uma lenda que criança é boazinha. Quem é professora sabe no dia a dia como que criança pode ser maldosa no dia a dia. E o que ela vai ter ali, o que ela precisa ter para não ser maldosa? Educação, acolhimento, entender que muitas vezes aquilo que ele quer não pode. Quando a gente olha para o filho e para a filha lá em casa, a gente não tem dimensão daquilo que o filho e a filha pode ser na escola. Não é porque o filho e a filha é uma pessoa falsa que se apresenta de duas caras, uma cara na escola e uma cara no dia a dia da família. Longe da família, a criança ou adolescente está testando limites. Ele está realmente aproveitando que ele está longe do pai e da mãe para testar alguns limites. Estamos encerrando mais um bloco. Espero que vocês estejam gostando do nosso tema de hoje, que é uma palestra que foi realizada lá no Colégio da Luz, no auditório Detinha Diogo, com o tema Cyberbullying. Por que falar sobre esse assunto em família? Com o consultor do LIVE, Laboratório de Inteligência de Vida, Daniel Moraes. Fiquem aí, a gente volta já. Rádio Luz, seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação, alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro. Unip Polo Guarabira, Rua Epitácio Pessoa, número 46, ao lado da Rádio Rural. Fones 3271-6403 e 99661-4488. Meu nome é Benjamin, eu
sou do Infantil 4. Eu amo brincar na minha escola e aprender também. É mais que sala de aula. É mais que tarefa e lição. Professor passando a matéria. E alunos prestando atenção. Escola também é espaço de afeto, vivência e emoção. Lugar que a mente enriquece, engrandecendo o coração. Colégio da Luz Guarabira, Paraíba. Seu presente é ser luz, seu futuro é brilhar. A melhor escola do mundo. Thales, representando, não é isso, professor Everaldo? A turma vencedora dessa tarefa que a ONU, em 2023, ela promove como o Ano Internacional do Milheto. E uma dessas tarefas era cultivar, né, professor Everaldo, essa planta para que ela pudesse ser mostrada aqui no dia da nossa gincana. Nós entregamos a todas as turmas a tarefa. Então cada turma tinha que, primeiro, procurar uma semente que ninguém conhecia. A semente do milheto, que ninguém conhecia. Muita gente não conhece. E aí os alunos começam aí a pesquisar. Esse é o objetivo da gincana, é o conhecimento, né? Cultura. Thales, quanto tempo foi em preparação para que no dia você pudesse apresentar para a gente o milheto? Todo foi 60 dias. 60 dias. Precisava aguar todos os dias? Como era esse trabalho? Não, ela é uma planta que não precisa aguar tanto, ela precisa mais do sol. Muito bom, tá vendo, Everaldo? A gente vai conhecendo, né? É diferente de uma rosa, né? Você quer ver uma coisa importante, Rogério? Como escola é importante na vida da gente, né? Eu tenho certeza, Thales, que você tinha a ajuda da sua mãe em casa também, né? Te orientando aqui, até para filmar. Quem que fazia aquela filmagem lá? Quem fazia a filmagem era minha mãe. Ela estava sempre participando de tudo, né? 7º ano B foi a turma que trouxe e melhor apresentou, né, Everaldo, esse milheto pra gente. Esse ano a ONU promove como o Ano Internacional do Milheto. Então, parabéns, Thales, por sua apresentação, tá certo? Você é um aluno muito estudioso. Parabéns você que está aqui representando a sua turma, tá certo? Aqui na Mentoria Luz, em 2023, nós teremos o melhor de redação. Você que tem insegurança para fazer seu texto, ou você que já tem facilidade e quer melhorar, aqui é o seu lugar. Nós teremos acompanhamento individual e personalizado. Nós teremos simulados tentando sanar suas dúvidas, tentando mostrar a sua evolução. Então venha para a nossa mentoria, que aqui você terá o melhor de redação. Aí você me pergunta, o que de acha é mentoria? Mentoria significa fazer mais em menos tempo. Não tem esse conto mais de ter que estudar 10, 12 horas por dia e seu rendimento ser baixo. Na mentoria, você vai ter acompanhamento individual, cronograma personalizado e um material próprio para os seus objetivos. Não adianta estudar 1000 matemáticas, 1000 história, se o seu objetivo é outro. A ideia da mentoria é tornar um estudo mais próprio de cada aluno, individualizado, como acontece em grandes países como Inglaterra e Estados Unidos. Aqui, o seu estudo é feito para você. Eu, como aluno do Colégio da Luz, gostaria de aproveitar esse momento para falarmos sobre nós, alunos em geral. Com certeza, muitos de nós sentimos receios esses dias com esses bombardeios nas redes sociais sobre violência chegando até as escolas. Portanto, quando olharmos para o presente e para o futuro, antes de mais nada, devemos ter a confiança no amor daqueles que nos protegem. A melhor coisa que podemos fazer por aqueles que amamos é crescer como seres humanos. Se liga que vem novidade aí na Mentoria Luz. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nós da Mentoria Luz temos algo especial para vocês agora no meio do ano. O Intensivão Luz, com simulados semanais, com material inédito e correções personalizadas de redação. Tá esperando o que é por isso, hein? E as novidades não param por aí. Se liga só, abriremos inéditas 20 vagas para vocês aproveitarem do melhor pré-ENEM da região até o final do ano.
Aulas iniciando ainda em julho de 2023. Material individual personalizado, único até então, simulados semanais com precinho camarada, se liga só. R$100 de desconto na matrícula, mais R$100 de desconto no nosso material didático. Preços únicos que se encerram agora no final de junho. Matrículas abertas a partir de agora desse lançamento desse vídeo. Então aproveite esse mês todo para se matricular, suas aulas começam já em julho. Vem para a Mentoria Luz. Seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação, alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro. A palestra foi ministrada pelo consultor Daniel Moraes, do LIVE, Laboratório Inteligência de Vida, que é um programa de educação socioemocional que já é desenvolvido lá no Colégio da Luz há mais de 5 anos. Então, com vocês, Daniel Moraes. Longe da família, a criança ou adolescente está testando limites. Ele está realmente aproveitando que ele está longe do pai e da mãe para testar alguns limites. E às vezes a escola pode chamar a família, né? E a família entender que, olha, é um jeito que está apontando para mim que eu estou educando errado. Não. É um espaço de, voltando àquele ditado que eu falei no comecinho do provérbio, é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Então a escola e a família, elas podem caminhar juntos nesse sentido. A gente reproduz muito essa forma mais violenta porque foi a forma que nós aprendemos. Mas não precisa ser sempre assim. Nós podemos romper com esses espaços daquilo que a gente aprendeu, trazendo também aquilo que é mais novo. Por quê? Muitas vezes a gente olha para a criança e para o adolescente e pode perguntar para ele: o que você vai ser quando você crescer? É interessante que o que você vai ser, parece que a criança ou o adolescente não é nada por enquanto, né? Ele é só um ser em transição, ele vai ser alguma coisa ainda. Mas uma criança, antes de tudo, é uma criança. Um adolescente, antes de tudo, é um adolescente. Ele vai ver o mundo como um adolescente. Ele vai ver o mundo como uma criança. E é importante a gente ter isso em mente quando nós conversamos com crianças e com adolescentes. A gente não pode esperar que eles tenham a experiência de mundo que nós demoramos muito tempo para adquirir. Então ele não vai ser só alguém, ele é antes de tudo alguém que está precisando também caminhar junto contigo. Para saber, poxa, eu sou uma criança, eu vivo dores de criança. Para uma criança, por exemplo, quebrar um brinquedo dela pode ser muito doloroso. E a gente vai falar assim: não se preocupa não, isso aí é só coisa de criança. Isso aí depois você vai ganhar outro brinquedo. Mas para ela não, isso aí é só coisa de criança. Isso aí depois você vai ganhar outro brinquedo. Mas para ela dói. Por que a gente, em vez de negar a dor da criança, a gente não fala: poxa, você está triste? É triste mesmo, você quebrou o seu brinquedo. Mas vai vir outros brinquedos depois que você também vai gostar. Mas eu sei que você está triste por esse brinquedo que quebrou. Mas a gente invalida muitas vezes a dor do outro já falando: isso é besteira. E quando a gente olha para o filho e para a filha, às vezes na situação do bullying ou do cyberbullying, a gente também pode pensar: ah, mas isso é besteira. Isso é coisa que inventaram agora. Na minha época todo mundo colocava apelido um no outro e não tinha problema. Hoje em dia também tudo é mimimi, tudo é bullying. Pode cair por esse caminho, que é um caminho perigoso também. Eles vivem os problemas que são problemas dessa geração. Ainda bem. São problemas novos que eles vão vivenciar. Por que hoje nós falamos tanto sobre o bullying? Porque é um problema sério dessa geração. Se na nossa época nós convivíamos com isso, mas nós estávamos lá há 10, 15 anos atrás, todo dia, porque hoje em dia isso é bem mais raro, mas todo dia tinha briga na frente da escola. Lá se marcando para acertar alguma coisa. Hoje em dia nós superamos mais isso, nós vemos bem menos isso na escola, e hoje a gente já vê mais a predominância ali da agressão verbal, do bullying, que são outras formas que impedem o desenvolvimento pleno também da criança e do adolescente. Porque se a criança está preocupada com a aparência dela, ela está deixando de aprender naquele momento. Ela está deixando de desenvolver habilidades que vão ser importantes para ela ao longo do tempo. Se ela está preocupada com a violência, ela está deixando de aprender. Daí a importância da escola e da família se juntarem nesse caminho. E quando nós falamos desse educar para acolher, eu gosto muito dessa frase da Nost, que ela fala que um dia seu filho cometerá um erro ou fará uma má escolha e correrá para você e não de você.
E nesse dia você reconhecerá o imenso valor da parentalidade pacífica, positiva e respeitosa. Por que é importante a gente acolher o erro? Para que seu filho te procure quando ele errar. Para que seu aluno te procure quando ele errar. Se nós, todas as vezes que o erro ocorre, a gente achincalha, a gente despreza, a gente mostra que aquele assunto é um assunto que você não tolera, pode ser o espaço que você vai perder de educação, de falar sobre aquilo. Então, acolher o erro é importante para entender de como você também vai traçar uma estratégia que vai melhorar o seu dia a dia, ou que vai melhorar a sua convivência, que vai melhorar aquilo que aquele adolescente precisa. Então, olhar para o erro também nos permite olhar aquilo que a gente pode acertar, porque o erro nos ensina também. O erro, ele não mostra só a nossa falha enquanto pai, enquanto mãe, enquanto professora, enquanto professor. Ele mostra aquilo que o filho ou o aluno precisa. Então, olha, a partir do erro eu posso olhar mais para isso. Talvez essa seja uma questão que seja importante. E quando nós falamos sobre a raiva, porque nós não podemos falar sobre os filhos sem poder citar também a raiva. Às vezes o filho faz raiva, né? Às vezes só, né? Raras as vezes. Mas às vezes nós sentimos raiva nas nossas relações. Ou o filho e a filha pode estar sentindo raiva na relação dele, em vir para a escola, em encontrar as pessoas da escola. Ou a gente ter raiva do filho e da filha em alguma coisa que ele está fazendo. É errado sentir raiva? Não tem como a gente falar que é errado sentir raiva, porque a raiva ela só aparece porque alguma coisa está acontecendo para você sentir raiva. Então, quando a raiva aparece, por que ela está aparecendo? O que a raiva quer me dizer? Ou então, quando eu olho para o meu filho e para a minha filha, e tem uma mudança de comportamento repentino dessa criança. É uma criança que é mais introspectiva e de repente está falando muito, coisas diferentes, está se expressando de uma outra forma. Ou então aquela criança que é super faladeira e aí de repente começa a ficar mais calada. Também são sinais que alguma coisa pode estar acontecendo. Mas se a raiva aparece nas relações, quer dizer que alguma coisa pode ser mudada. Eu vou dar um outro exemplo agora, que a gente vai sair de cyberbullying. E a gente vai sair desse contexto pensando ali, o bullying, educação respeitosa, um pouco, que agora a gente vai falar um pouco das famílias, né? De como a gente pode cair numa situação, numa roda, que no final das contas ela tritura a gente mesmo. Essa história eu vou contar de uma mãe, eu ouvi lá no Recife, eu falei assim, olha, eu gostei muito da sua história, posso contar em outras escolas? Ela falou assim, pode. Então eu me sinto à vontade para contar a história dela em outras escolas também. Ela falou que ela sentia muita raiva todas as vezes que ela tinha que arrumar o filho dela para ir à escola logo de manhã. Ela deixava tudo pronto já para não se atrasar, passava a roupa, deixava a farda passada, tudo direitinho no quarto dele, e aí todo dia ele se atrasava para se arrumar. Ela podia acordar o horário que for, porque a hora que ele ia para o quarto, ele ficava brincando com os brinquedos dele e perdia o horário que tinham que sair. Todos os dias, aí ela ia lá, vai se arrumar, você já atrasou. Aí vinha um menino comendo um pão e brincando, aí vinha um menino tomando leite e brincando. Ela falou assim, pelo amor de Deus, vai se trocar. E toda hora o menino brincando lá com os brinquedos dele do quarto. Isso ela falou, eu passei muita raiva com isso. Todo dia de manhã era um dia de eu brigar com meu filho e com a minha filha. Todo dia eu brigava com ele. Você vai atrasar a mamãe, você vai não sei o quê, aquela confusão toda. E aí um dia ela comentou sobre isso com uma amiga dela do trabalho. E a amiga dela falou assim, por que você não tira a roupa do quarto e coloca na sala que não tem brinquedo? Ela disse que ela sofreu 4 meses. Quando ela tirou a roupa do quarto, onde estavam os brinquedos, e colocou na sala, o problema dela acabou, porque não tinha mais brinquedo. O que levou ela a sentir raiva? A insistência dela em fazer o filho se trocar dentro do quarto. Então, quando nós podemos também olhar para as nossas relações e poder perceber o porquê que aquela raiva aparece na hora de educar o filho, é importante. Ela entendeu que se ela trocasse a roupa de local, o dia a dia dela ia ser mais tranquilo. Por que eu faço essa leitura e eu trouxe ali da mãe? Porque a gente no dia a dia pode ter raiva dos filhos, pode estar cansado ali, mas os filhos também podem aparentar até com raiva de alguma coisa. E aí quando a raiva aparece, por que a gente não olha e fala, poxa, tem alguma coisa que está acontecendo aqui que eu poderia fazer de outra forma? E ter esse exercício de conversar, ter esse exercício de falar sobre isso que vai aparecendo, para poder pensar caminhos realmente. E a gente
Olha, por que a gente grita? Por isso que eu falei que era antes de tudo de relação. Às vezes no nosso dia a dia, na nossa casa, a gente pode levar tudo a ferro e fogo, tudo vira uma briga. A internet como espaço de convivência da criança e do adolescente também vai ser um local no qual ela vai reproduzir isso. Então se a gente está sempre num espaço que para ser ouvido precisa gritar, precisa se impor, eu também vou reproduzir isso na internet. Então como que ficam as relações dentro de casa? Não estou falando que a criança que está fazendo alguma coisa errada na internet necessariamente é porque o pai e a mãe gritam com ela, não é isso. Mas quais são os caminhos também que a gente pode encontrar para se expressar, para falar sobre si? É isso que a criança e o adolescente busca na internet. Ele quer ser ouvido, ele quer se expressar, coisas que muitas vezes ele não encontra outro espaço para falar. Porque eles não vão mais na praça, eles não sentam mais na calçada, eles não vão mais tomar um sorvete ou um banho de rio com os amigos. Está todo mundo na internet. E aí na internet vai acontecer o conflito. E aí o conflito acontece na internet porque nós somos seres humanos e convivemos na internet. E aí eu preciso lidar com isso. E como que a gente vai lidar com isso? Voltando a essas questões fundamentais. Da gente se perguntar por que nós precisamos agir assim. O filho e a filha têm uma atitude errada na internet. Por que não chegar para ele e perguntar, olha, o que é isso aqui? Isso não é saudável. E às vezes vem aquele espaço, mas isso é coisa de adolescente, eles conversam assim mesmo. Mas é saudável conversar dessa forma, independente da idade? Na sua época, se você conversasse dessa forma como adolescente, seria saudável para você? Então, também cabe aquele espaço de não é porque hoje em dia eles fazem que precisa ser dessa forma e que você não sabe fazer porque você é velho e velha. Pelo contrário. A gente está lá para garantir que esse espaço continue sendo um espaço saudável. A gente pode encontrar caminhos para que eles desenvolvam, para que eles entendam que esses espaços são saudáveis. E quando nós falamos, poxa, mas eu quero que meu filho me obedeça, a internet também é um local que eu não sei aquilo que está acontecendo, porque a gente espera que as crianças respeitem os adultos e a gente chama isso de obediência, sendo que na verdade a gente quer submissão. Então quando o filho e a filha olham para as questões que estão ali na internet, você pode se sentir, poxa, eu não sei o que falar e agora eu não vou ter autoridade para falar com meu filho e com a minha filha. Mas será que é essa autoridade que você precisa de saber qual é o aplicativo que ele usa? Ele vai achar que eu sou velho ou velha porque eu não sei nem os aplicativos que ele usa. Pelo contrário, para a gente ter aquele espaço de respeito, é importante que isso seja mútuo e que a criança consiga perceber, o adolescente consiga perceber que ele vai poder trazer também as questões que são próprias dele ao longo da vida. Por que eu falei sobre erro aqui? Porque muitas vezes a família ou a escola podem não acolher o erro. E aí qual é o local que esse erro vai ser acolhido? A internet. Por outros adolescentes que não vivenciaram o que você vivenciou, que não aprendeu o que você aprendeu, que não vai poder mediar aquilo que seu filho está passando da forma como você poderia mediar. Então a internet surge como esse espaço de afirmação. Por quê? Se eu não posso me afirmar, se eu não posso falar sobre mim, se eu não posso falar sobre os meus medos em casa ou na escola, eu preciso encontrar um ambiente para fazer isso. E aí eu posso fazer isso na internet, porque hoje é acessível para todo mundo, mas é um espaço sem mediação de uma pessoa que poderia conduzir aquilo de uma forma saudável. Daí a importância da internet ser assunto até para quando a gente está em casa. Eu posso pegar o celular do meu filho e da minha filha e vigiar o que ele está fazendo? Essa pergunta vale milhões. Ali cada um vai falar uma coisa diferente. E aí é onde você precisa usar o seu bom senso. Descartes, eu sou formado em filosofia, mas Descartes fala que todo mundo é munido de bom senso. Então você vai precisar do seu bom senso nesse momento. O que é importante? Talvez trazer ali como uma provocação antes de fazer isso. Por que não deixar ciente ao seu filho e à sua filha que de vez em quando você pode olhar o celular dele e dela? Que ele precisa tomar cuidado com aquilo que ele fala. Você não precisa necessariamente pegar. Mas já existiu o contrato, olha, o seu celular, eu posso pegar ele em algum momento, mas é importante que isso esteja combinado com ele, com ela. Para que a gente possa pensar no acolhimento do erro, não pensar ali apenas na punição pela punição. E se você já conversou isso antes, fala assim, olha, hoje é dia de ver o seu celular.
Agora, é aquela provocação que eu gosto de fazer também. Imagina sua mãe ou seu pai se sentando na roda de conversa que você tinha com seus amigos há alguns anos atrás, ali na frente da igreja matriz de Guarabira. Não ia soar esquisito, estranho? Você não ia se sentir invadido e invadida do seu pai, da sua mãe estar ali? Então é importante a gente pensar que quando a gente faz isso, de olhar a conversa do filho e da filha, ele vai se sentir dessa forma. E aí você vai esperar que ele fique feliz e contente porque você está mexendo na conversa dele? Não. Aí você precisa estar preparado também para aquele acesso de raiva involuntário que o filho e a filha pode ter. E é pensar que isso vai acontecer lá. Elisama falando, não é porque o seu filho pode ser a pessoa mais boazinha do mundo. Ele vai se sentir invadido se você pegar as conversas para vigiar. Não estou dizendo que você não tem esse direito, mas é importante a gente reconhecer que esse sentimento vai aparecer. E aí ele pode aprender a lidar com a raiva. Se ele te deu motivos para mexer no celular, é algo que você pode conversar. Você acha que eu não tive motivos? Quando eu olho o seu celular, eu estou preocupado com o que você está fazendo. A internet não é terra de ninguém. Então a gente tem essa clareza também. Sermos claros na hora que nós vamos ter algumas atitudes. Porque a gente não precisa esperar a submissão pela submissão. Mas ele entender que existem coisas que precisam ser respeitadas. Porque se a gente não encontra o respeito no mundo, a família e a escola devem e precisam ser guardiãs dele. Porque o mundo já é muito desrespeitoso. Ninguém precisa falar, você não precisa, enquanto mãe, enquanto pai, falar assim, ó, se você apanhar na escola, bate de volta. Pode ter certeza que vai ter muita gente que já fala isso na internet. E aí nós precisamos ser guardiões. Se alguém te fez uma coisa errada, procura a coordenação. Porque se a escola e a família não preservarem a racionalidade no mundo, o carinho, o afeto e o respeito no mundo, quem vai preservar? É um espaço que nós precisamos nos ocupar também disso. Nós precisamos resguardar o respeito no mundo porque é um papel que é nosso, que a gente não pode deixar para depois. E às vezes parece que a gente não sabe o que fazer nesse caminho. Como que eu vou falar sobre cyberbullying com meu filho? Eu não sei falar sobre isso. Eu só uso o WhatsApp e o Facebook. Eles não usam mais Facebook. Usar Facebook é coisa de gente velha. Se quem usa aqui Facebook, pode ter. Quem é que usa? Eu uso, só para ter uma ideia. Olha aí, ó, tá vendo? Só a gente. Você pergunta isso para eles, ninguém levanta a mão. É só Instagram, é TikTok. Instagram já é coisa de gente mais ou menos velha ali para eles. Já é o que eu uso, eu passo o tempo todo ali, vou olhar as coisas no Facebook. Mas aí parece tudo novo, mas só tá tudo diferente. Parece que é tudo completamente novo. A gente desaprendeu como educar uma criança porque surgiu o celular. Não, vamos voltar para o básico. O educar como exercício. Valorizar a experiência da criança e do adolescente. Machucou, caiu, ajuda a levantar e encaminha. Conversar sobre isso, traz a sua experiência também. Porque se ele não faz isso, se você não valoriza a experiência com seu filho e com a sua filha, ele vai contar isso na internet. Permita ouvir o outro e a você mesmo. Como isso me atravessa? O meu filho está falando coisa errada na internet. Como isso te atravessa? Como você se sente? Isso é uma pergunta que a gente tem que fazer antes de tomar qualquer iniciativa com o filho e com a filha, senão a gente corre o risco de falar coisas impensadas. Erros acontecem. Esse o que fazer não é, fazer o quê? Não é assim não. Esse o que fazer é, os erros aconteceram, o que eu posso fazer a partir do erro? O que eu posso fazer a partir daquilo que deu errado, daquilo que eu posso encontrar um novo caminho? Poxa, o meu filho brigou hoje na escola. Fazer o quê? Criança briga na escola. Criança briga realmente na escola. Mas o que eu posso ensinar para o meu filho a partir daquilo que aconteceu? O que eu posso falar para ela, para o menino, para a menina, a partir daquilo que aconteceu? Mesma coisa com o aluno, com a aluna. O que eu posso pensar de acordo com aquilo que aquela criança está vivenciando? Vivenciar os momentos em família. Ter o final de semana que vai ter aquela programação em família, que vai poder perceber como que ser respeitoso é gostoso, de como estar junto, vivenciando a fraternidade da família é gostoso, é bom. Porque quando eu começo a valorizar as experiências humanas, eu também não vou querer desvalorizar a experiência do outro. Se eu percebo que para eu ser feliz eu posso olhar para mim e eu devo olhar para mim, por que eu vou olhar para o outro? Porque a minha incompreensão, isso vem lá da psicanálise, não é algo do livro não, mas é da psicanálise. A minha incompreensão tem como fonte
a incompreensão do outro tem como fonte a minha incompreensão. Se eu não entendo o outro, se eu sou violento com o outro, é porque muitas vezes eu quero ser violento comigo. Se eu olho para o outro, o jeito como o outro se veste, e aquilo me dá raiva, aquilo diz muito mais sobre mim do que sobre o outro. Estou usando qualquer exemplo. Se o cabelo do outro me incomoda, aquilo diz muito mais sobre mim do que sobre o outro. Se a cor da pele do outro me incomoda, aquilo diz muito mais sobre mim do que sobre o outro. Isso diz sobre tudo. Se eu olho para o outro e eu sinto raiva, o que aquela raiva do outro quer dizer sobre mim? Isso é algo que nós precisamos refletir com o filho e com a filha, e nós podemos vivenciar isso a partir das experiências em família, se entender enquanto pessoa. Porque quando nós nos afirmamos, quando nós sabemos quem nós somos, nós deixamos de buscar o sentido na nossa vida no outro, e a gente encontra na gente. Agora, às vezes parece que para eu ser, eu tenho que negar a existência do outro. O outro não pode ser feliz. Só eu posso ser feliz. Então é algo que traz lá também para a questão do cyberbullying. Mostrar exemplos de respeito. Como que nós nos comportamos na internet? Como que nós, quando estamos ali no ambiente da internet, eu ajo como terra de ninguém também? Eu também vou lá e faço comentários em páginas de notícia ou não sei o que mais. Ou eu estou lá às vezes discutindo e vou falando em família. Às vezes a gente está ali todo mundo junto e também está todo mundo no celular em casa. Então a importância de mostrar isso. Respeitar o desenvolvimento da criança. Quando nós falamos em faixa etária sobre o uso de internet, do 0 aos 3 anos, o indicado é que a criança não tenha contato com o aparelho digital. E não é só o celular, é inclusive a televisão. Isso é desafiador, não estou falando que é fácil não. Porque hoje a gente sabe, às vezes as crianças dão trabalho, é mais fácil a criança ter um celular dela do que uma chupeta hoje em dia. Ela tem o próprio celular. A criança com 1 ano de idade, está lá na pizzaria, tem um celularzinho dela para ficar vendo o vídeo do Mundo Bita. Todo mundo usa essa estratégia. Por isso que eu sei o que é Mundo Bita. Mas a gente vai lá e dá um celular com o Mundo Bita, tá lá, pronto, deu paz agora pra gente. Não vai mais dar trabalho essa criança. Isso não é indicado. Por quê? Porque a criança, quando ela usa a internet até os 3 anos de idade, ela tem implicações sérias, por exemplo, quanto à criatividade dela. Quando você lê uma história, a criança está fabulando, criando cenário, você mostra o desenho, acabou aquilo, ela vai imaginar o que está no desenho. Nem imaginar, ela já vai ter a imagem mental daquilo. Imaginar no sentido de ter imagem mental, mas ela não vai criar nada. Fora ali pelas consequências que tem na visão, na concentração e tudo mais. A partir dos 3 anos de idade, dos 3 aos 5 anos de idade, era ali no máximo 1 hora por dia que é indicado. De internet, nem rede social. Rede social, o indicado é que só tem a partir dos 13 anos de idade. Por que a partir dos 13 anos de idade? Pelo amadurecimento do cérebro. Porque ali o córtex neofrontal já está mais maduro e ele é a região do cérebro que é responsável, por exemplo, para lidar com a rejeição. Eita, minha foto não foi tão curtida quanto a foto da outra menina da minha sala, do outro menino da minha sala. É só aos 13 anos que a gente tem uma regulação emocional maior. Por quê? A gente não controla aquilo que a gente sente. Se eu vivencio uma situação de raiva, eu vou sentir raiva, mas eu posso aprender o que fazer com aquilo que eu sinto. Se eu sinto raiva, o que eu faço com a minha raiva? Se eu sinto que eu estou sendo desprezado, o que eu faço com esse desprezo? Só que isso demora tempo para a gente adquirir essa capacidade. E é um processo. A partir dos 7 anos de idade em diante, o que se indica é fazer um contrato com a criança e com o adolescente. Esse contrato pode ser atualizado ao longo do tempo. Quanto tempo você quer passar na internet por dia? 2 horas? Que hora você quer passar? Tal hora. Pronto, esses aqui são, fulaninho. É contrato mesmo. Tem um Instagram bem legal, inclusive, para indicar, que é o placamãe.org. De um pessoal que faz ali algumas iniciativas. Placamãe.org. Placamãe.org. ORG. Por que eu indico ele? Porque ela dá até um modelinho de contrato para você fazer isso como estratégia de brincadeira com a criança no início. Mas combina, tem um combinado. Quer fazer o combinado por escrito? Faz o combinado por escrito. Se você falou que ia ficar 2 horas, não foi eu que falei que você ia ficar 2 horas por dia, foi você. Você disse que você ia ter esse horário de estudo. Precisou no meio do caminho fazer uma revisão? Eu vou fazer, vai ser de outra forma que eu vou fazer esse contrato, eu vou ter que repensar o horário. Discuta isso de novo com a criança, com o adolescente.
Agora, se nunca teve regra, você vai ficar de tal a tal hora na internet, como que você vai cobrar para que ele faça o uso responsável? A gente precisa dar o primeiro subsídio. Olha, você pode passar 2 horas por dia na internet. Então a gente precisa dar o primeiro direcionamento. O limite é estabelecer uma estrada por onde ele vai seguir. O limite, ele dá isso. E a gente precisa fornecer esses limites para a criança e para o adolescente. Isso é um problema hoje em dia da educação, entender melhor como que a gente vai encontrar um caminho que seja saudável para a sala de aula, para o aluno, nesse sentido. Não vi ainda, já li algumas coisas sobre, mas não vi em termos de porcentagem. Mas já existem algumas situações que se avalia realmente da questão do uso da internet. Isso se baseia principalmente num estudo que foi conduzido há alguns anos atrás, lá em 2012, na verdade, que isso despertou a primeira vez a atenção. É um estudo que ele já foi feito algumas vezes ao longo do último século. Ele é um estudo que é feito numa periodicidade. E da última vez que ele foi feito foi lá em 2012. O que é esse estudo? Ele mede o nível de concentração do ser humano em uma atividade única. Para vocês terem ideia, lá no começo do século passado, isso girava em torno de 40 segundos a 1 minuto, o tempo que o cérebro humano consegue ficar concentrado numa única atividade. Esse número lá em 2012, eu já procurei essa pesquisa, por enquanto ela não foi refeita, mas lá em 2012, esse tempo caiu para 9 segundos. Ou seja, de 40 segundos no começo do século passado, hoje em dia nós ficamos 9 segundos concentrados numa atividade única. Na época foi um estudo que foi conduzido, inclusive esse de 2012, pela própria Microsoft. E essa conclusão é da Microsoft, que o que aconteceu que diminuiu a concentração das pessoas foi cada vez mais utilizarem a internet como ferramenta diária. Porque você não precisa mais... quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Se você olhar na internet, 2, 3 segundos você descobre a mesma coisa. Então, para que eu vou me concentrar na informação que está sendo passada se logo mais eu vou ter aquilo na internet? É um desafio que vai surgir para essas novas gerações. E a gente está falando disso aqui, quando a gente fala do contexto de tecnologia assistiva, como por exemplo o ChatGPT, que já se fala bastante, não sei se todo mundo aqui já viu ele, mas é até um pouco assustador ali a capacidade do que ele faz. Aí a gente pensa, a tecnologia é inimiga nossa? Olha o olho das professoras brilhando ali. Aí a professora agora descobriu o ChatGPT. Você acha que os alunos não vão querer usar essas tecnologias também? São tecnologias que facilitam o dia a dia. Aí tem como a gente proibir o acesso à tecnologia? Não, porque até a gente gosta. Como que a gente pode fazer? Como eu vou fazer o bom uso dessa tecnologia? Só que o estudante vai querer também utilizar, o adolescente vai querer utilizar a internet. Agora, como que ele pode usar isso de uma forma saudável? A internet é só coisa ruim? Não, a internet não é só coisa ruim. Mas como que a gente pode agregar isso de uma experiência que ela seja realmente proveitosa para a gente? Da mesma forma como a rua pode ser perigosa, a internet pode ser perigosa. E aí a importância da gente educar para os fundamentos das relações humanas. Agora, assim como num carro, às vezes alguma peça quebra e você não vai poder controlar, o guiar a criança também pode acontecer isso. No meio do caminho, alguma peça pode sair do lugar e ela se desviar de onde você está guiando. E aí a hora que a família precisa parar, fazendo analogia com o carro, consertar o carro para que ele consiga continuar andando. Controlar em si é uma tarefa que eu chego a dizer que é quase impossível da família falar, olha, eu vou controlar o que você vai fazer na internet. Pode até fazer, mas a que custo? Para a criança e para a família. Para o adolescente e para a família. Imagina, você trouxe o caso, né? Meu filho não sai de casa. Antigamente a gente tinha isso. Meu filho não entra na internet. Mas a qual custo? Nós também precisamos pensar que a internet é uma ferramenta necessária para o mundo contemporâneo. Então a que custo isso vai ser lá na frente para esse indivíduo? O importante é ele saber como usar. E aí saber como usar vai além da dimensão do controle. É uma etapa que vem antes. É uma etapa de estabelecer limites e dar condições para que a criança consiga fazer aquilo de uma forma saudável. Ou adolescente, né? Isso vale tanto para a criança como para o adolescente. Então é importante criar o caminho para que esse carro ande. Pessoal, quero agradecer a vocês mais uma vez. Fico à disposição
do colégio. Para quantos convites forem, viu? Já fico aqui aberto, ou então até para o encontro dos professores com as famílias, ou para um próximo encontro online. Quero agradecer a cada um de vocês que esteve presente nessa noite, tanto pela internet quanto os que estavam aqui presencialmente na escola. Muito obrigado, boa noite para vocês. Estamos encerrando mais um programa Rádio Luz. Agradecer desde já a cada um de vocês pela audiência. Espero que todos estejam gostado do nosso assunto hoje, maravilhoso, cyberbullying. Por que falar sobre esse assunto em família, tá bom? Próximo sábado a gente volta com um assunto muito especial, já em clima de São João também. Então até o próximo sábado, às 9 horas da manhã, programa Rádio Luz. Até lá e um forte abraço.